Oi, voltei. Vou fazer um vídeo aqui pra vocês rapidinho. Deixa eu arrumar. Gente, a pessoa já chega arrumando o cabelo. Enfim, com umas estacas de Pleomeg, que quem me acompanha no Instagram sabe como eu consegui. Foi um furto, gente, não vou negar. Peguei uma mudinha num restaurante. Não, 3. Elas estavam na água desde outubro. Algumas já tem até alguns pontinhos de raiz. Vou mostrar pra vocês. Deixa eu achar aqui qual era. Uma delas. Que tava com um carinho. É essa daqui, ó. Ela tá com um carinho. Ai, deixa eu levantar aqui. Ó. Não tá focando. Focou. Ela tem um carinho, um pontinho de raiz, mas eu tô vendo que tá muito lento. Aqui tá muito frio, a gente vai a meados do inverno agora. Eu peguei uma muda em outubro, que não era uma coisa muito ok, mas vou tentar fazer estufas pra ver se isso vai mais rápido até a primavera, tá? Tenho aqui vasinhos, eu vou fazer alguns tipos de estufa com vocês. Isso serve tanto pra gente fazer mudas por estaca, de caule semi-lenhoso. Dá pra fazer também em caule lenhoso, vai demorar bastante, bastante mesmo. Mas dá pra fazer, tá? De caule lenhoso. Eu só tô tampando o fundo dos vasos aqui com um pedacinho de TNT, tá? Nossa, cansei, só de levantar aí. Um pouquinho sedentária, só um pouquinho. Vou colocar aqui e vou mostrar pra vocês 3 tipos de estufas que a gente pode fazer pra fazer mudas, tá? Isso aqui você pode fazer pra fazer muda, ou você pode fazer também pra proteger sua planta de temperaturas extremas. Eu faço a da caixa de transparente, vocês vão ver aqui, eu vou usar uma caixa transparente e eu faço muito pra proteger as begônias do verão aqui, do calor excessivo do verão. Eu coloco elas nessa caixa, deixo elas bem hidratadas, e deixo a caixa no local super iluminado e mais ameno. E aí elas ficam super bem, tá? Preparei aqui meus 3 vasinhos. Vou colocar substrato. Vou colocar um substrato bem rico em tufa. Vocês podem colocar aí tufa ou fibra de coco misturado. Sempre que vocês forem fazer germinação, enraizar uma planta, optem por um substrato que retenha muita umidade. Não é o ideal depois para quando a planta estiver adulta, mas é o ideal nesse momento da planta, tá? Eu vou nesse momento de germinar, de enraizar. Então eu vou colocar aqui substrato, mostrar um pouquinho a consistência dele para vocês de perto, ó. Ele é... Deixa eu ver se... Ai, meu Deus. Ele é bem fibroso, tá vendo? Porque ele tem turfa nessa composição aqui. Será que eu tô focada? Penso que sim. Espero que sim. Vou encher aqui os 3 vasinhos. Tô fazendo em vasinhos grandes, poderia fazer em vasinhos menores aqui, tá? Mas era o que eu tinha disponível ali. E depois eu não penso em tirar essa planta daqui tão cedo. Não furtem planta, tá? Por favor. Peçam. Na verdade, peçam. Lá não tinha pra quem pedir, porque era numa porta de um restaurante, mas era meio que na rua. Então aí, tá na rua, paga imposto. Tô brincando. Gente, é crime, tá? É crime pegar planta, roubar planta. Não façam isso. Façam o que eu digo, não façam o que eu faço. Ai, que horror. Já vou... o vídeo deletado do Instagram. Bom, vamos a isso. Enchi aqui os 3 potinhos. Esse não é o tema do vídeo, mas enchi aqui, já podia estar cheio. E vou só fincar as estacas aqui, deixar elas bem fixadinhas. E vou regar, tá? Vou molhar bem. Eu poderia cortar um pouco das folhas aqui, porque o que acontece? Eu vou explicar bem rápido pra vocês o processo, tá? A planta passa por um processo chamado de transpiração. As plantas todas transpiram. Elas perdem água pelas folhas em forma de vapor ou elas vão perder em forma de gutação
que é aquelas gotinhas que aparecem na ponta da sua folha quando tem muita água no substrato. Quando a gente corta uma planta, eu cortei aqui e eu tirei a porção de raízes dela. A planta continuou transpirando, mas ela não tem por onde absorver água, porque ela não tem raízes e ela faz essa absorção de água pelas raízes. Então aqui eu interrompi um processo e eu preciso fazer uma forma rápida de dar água para ter uma criação de novas raízes nesse caule, tá? Algumas pessoas colocam na água, foi o que eu fiz com essa. Não era a época ideal para colocar na água, então elas estão demorando muito para enraizar. E isso favorece a podridão, porque as bactérias que causam podridão gostam desse meio mais aquoso. Mesmo trocando a água com frequência, eu vi que estava ficando um pouco estranho e eu não quero perder as mudas. Então eu resolvi plantá-las, tá? Então é por isso que a gente tem que cuidar um pouco com as folhas, que o ideal seria tirar uma quantidade de folhas para não ter muita folha para transpirar. Mas como eu não posso tirar, não quero tirar, na verdade, uma quantidade muito grande de folhas, eu poderia cortar essas folhas pela metade ou arrancar elas 100%. Eu vou fazer a estufa e vou ver no que vai dar, tá? A primeira estufa que eu vou fazer é a estufa de saco plástico, tá? É um saco transparente, daqueles de fruta do mercado, ou qualquer saco transparente. Esse tem alça, por exemplo. Eu reguei a planta e eu vou colocar ela aqui dentro. E vou amarrar bem amarradinho, pra ficar esse arzinho lá dentro, esse calorzinho, e toda essa água que essa planta transpirar vai ficar aí dentro. Vai criar uma estufa mesmo. A primeira tá pronta. A segunda é a de garrafa, tá? Eu cortei aqui uma garrafa no meio, coloco a planta dentro, coloco tudo pra dentro e vou fechar com uma fita, tá? Tá do lado do rótulo pra vocês. Vou colocar aqui pra dentro. Eu vou arrancar algumas folhas aqui da base, porque tá muito... Pronto. Vou colocar aqui uma folha, uma fita adesiva pra fechar e vou manter isso fechado. Como é transparente, eu tô vendo o que tá acontecendo aqui, tá? Então é bom. A próxima é uma caixa plástica assim, transparente. Eu só coloco a planta dentro e fecho. Aqui não cabe a minha planta, claramente. Teria que colocar uma menor. Acho que a outra muda é menor. Depois eu troco. Mas eu coloco a muda dentro e fecho. Essa caixa também é fácil de abrir, é fácil de ver o que tá acontecendo. Ótimo, tá? Considerações a serem feitas. Abram o mínimo possível, mas de vez em quando abram. Outra consideração importante, não é porque tá vindo uma folha nova que enraizou. Muitas vezes a estaca dá folhas antes de enraizar. Esse processo aqui vai demorar um pouco, porque aqui tá muito frio, tá? Se eu fizesse ele na primavera, talvez ali em 3 meses eu tivesse uma planta bem enraizada. Aqui, provavelmente eu vou ter mudas bem enraizadas lá para meados de julho. A gente tá em janeiro agora, dia 12 de janeiro hoje. E a gente teria enraizado só lá, vou ter enraizado isso aqui e ok lá pra julho, tá? Então, é um processo mais demorado por causa do frio, tá? Vocês podem fazer isso daqui em plantas debilitadas, principalmente esse da garrafa ou esse do saquinho. As marantáceas, por exemplo, as pessoas perdem muita amaranta, né? Você pode fazer uma poda aí de base e colocar o que sobrou ali do torrão dentro de um saquinho ou dentro de uma garrafa. Vai fazer ali uma estufa e pode ser que a planta rebrote. Na maioria dos casos, a planta vai rebrotar, tá? Se você tá com uma planta muito debilitada, que sofreu um ataque de praga, um monte de coisas que elas podem sofrer, você sempre pode fazer a estufa com um saquinho ou com uma garrafa para essa planta se recuperar mais rápido. Estejam de olho para possíveis fungos ali que podem atacar a planta por ela estar ali dentro. Às vezes uma folha entra meio doente, não coloquem nada meio doente dentro da garrafa, coloquem tudo muito íntegro e bem, e tampem e deixem, tá? Façam o teste aí das estufas caseiras de vocês e me contem se deu tudo certo. Bom,
Hoje foi esse o assunto. Depois eu deixo... Já tava dando tchau, né? A louca. Depois eu deixo pra vocês Vou deixar outro vídeo semana que vem. Toda semana vai ter vídeo. E vou trazendo atualização dessas estufas pra vocês no Instagram. E também quando tiver mais ok, lá pra abril eu mostro como estão todas, tá? Pra vocês. Essa daqui eu vou dar um jeito porque ela ficou muito alta. Mas ela vai ficar na caixa, tá bom? Tchau, até a próxima. Até semana que vem. Eu volto, de verdade.